Vamos conversar um pouco sobre os elementos do clima. Mas antes, para que você possa entender o clima de uma região, você tem que lembrar que é necessário um estudo de, no mínimo, 30 anos. É um tempo muito longo, mas é num estudo tão longo como esse que você vai poder conseguir detectar ali todas as variações do clima daquela região. Em todo esse estudo, você vai verificar também a variação da temperatura, da umidade, do tipo de precipitação, da sucessão de estações úmidas, secas e por aí vai. Segundo um geógrafo chamado Max Sorri, o clima é como uma sucessão habitual dos tipos de tempo em um determinado local da superfície terrestre. Portanto, o clima nada mais é do que uma grande quantidade de tempos em um determinado período de estudo, no caso 30 anos. Com essa afirmação, nós já podemos definir que clima é diferente de tempo. Inclusive, nós já tivemos uma aula que te explica muito bem isso. Portanto, o clima ele nada mais é do que uma sucessão de tempos. Então, clima não é igual a tempo. Para que nós possamos definir o tipo climático de uma região, nós vamos levar em consideração alguns atributos básicos conhecidos como elementos do clima. E que atributos seriam esses? A umidade, a pressão atmosférica e a temperatura. Quando nós falamos de umidade, nós vamos entender que ela influencia diretamente a vida humana. E ela vai ser definida pela quantidade de vapor de água existente nos corpos e na atmosfera, como você vê nessa imagem. Você vê que essa imagem aqui ela tem uma presença muito grande de umidade, ela é vista a olhos nus. E ela é considerada um dos fatores que mais influencia o clima. A umidade ela está relacionada à quantidade de vapor de água presente na atmosfera em um determinado instante e ela é expressa em valores absolutos e valores relativos. O que é essa umidade em valores absolutos? A umidade absoluta do ar ela nada mais é do que a quantidade em gramas de vapor de água. A umidade absoluta nada mais é do que a quantidade em gramas de vapor d'água. Já a umidade relativa do ar ela vai ser obtida a partir da relação entre a umidade absoluta pelo ponto de saturação. E o que é essa umidade absoluta e o ponto de saturação? A umidade absoluta, como eu te disse ali, ela é somente a quantidade de vapor de água presente no ar. Já o ponto de saturação nada mais é do que a quantidade máxima de vapor de água que o ar consegue reter em um determinado local e momento. A umidade ela regula a temperatura do ar e ela é decisiva na ocorrência de tempestades e precipitações em geral, como a chuva. Já a pressão atmosférica ela é a força provocada pelo peso do ar sobre a superfície. E esse valor ele é expresso em uma unidade chamada de milibares, ou MB. A pressão atmosférica ela vai depender da latitude, que é a distância que nós temos a partir da linha do Equador. Ela vai depender da altitude e da temperatura. Como você pode ver nessa imagem, nas regiões onde as temperaturas são mais baixas, a pressão atmosférica ela é maior, pois as moléculas de ar estão mais concentradas. Já nas regiões mais elevadas, onde a temperatura é menor, vai existir uma menor concentração de moléculas de ar. Devido a isso, quanto mais alto for, menor é a pressão. E quanto mais baixo for, maior será a pressão atmosférica. Grandes altitudes, baixas temperaturas, pouca concentração de moléculas de ar, menor pressão atmosférica. Baixa altitude, altas temperaturas, maior concentração de moléculas de ar, maior é a pressão atmosférica. Já no que diz respeito à temperatura, ela é bem simples, por sinal. A temperatura ela é medida em graus Celsius, é inclusive a unidade mais comum que nós utilizamos aqui no Brasil. E ela vai registrar o calor da atmosfera de um lugar, e essa variação ela vai depender da localização dessa região e da circulação atmosférica. Nessa imagem você pode ver as variações de temperatura que ocorrem no globo. E quanto maior é a latitude, menor a temperatura. Quanto mais distante você está da linha do Equador, quanto maior vai aumentando essa distância, você pode prestar atenção que a temperatura vai caindo consideravelmente. E essa temperatura vai se referir à sensação de frio e de calor, mais especificamente o estado térmico da atmosfera. E ela também pode ser aferida em uma outra unidade, que é o que nós chamamos de Fahrenheit, que é esse Fzinho aqui, que ela é muito utilizada em países de língua inglesa. E existe uma relação entre Celsius e Fahrenheit, que é 0 graus Celsius corresponde a
32 graus Fahrenheit.